início a uma temática complexa e que muitas pessoas têm dificuldade de entender, que é o que é Deus, né? A concepção de Deus que eu tenho, e que a gente comenta muito isso na Ordem da Coroa, não é uma concepção antropomórfica, quer dizer, olhar Deus como um ser diferente de nós, separado de nós, com uma roupa, uma túnica, um velhinho que vem passar a mão na cabeça da gente, que a gente invoca e vem trazer a nós a sua mensagem, nos carregar no colo, etc. Essa não é uma imagem, digamos, que diríamos da fé consciente. É uma imagem dogmática, que se imagina um ser estranho que é o que nos atende a todos, né, a toda a humanidade. A concepção de Deus que eu tenho, inclusive nós vamos fazer um breve exercício, é mentalizar o que é a totalidade, o que cada um tem capacidade de mentalizar, ou seja, tudo, o todo, tudo que existe, todos os planos, todas as dimensões, o universo inteiro, o cosmo, né? Enfim, o que se possa imaginar de criado e de incriado, isso tudo compõe um ser, um único ser, uma unidade. E essa unidade é que nós chamamos de Deus. Deus é, antes de tudo, um adjetivo, é uma palavra que determina a força maior de todas. E por isso, nós entendemos que Deus só pode ter um, porque senão não seria Deus, se tivesse outra força do mesmo tamanho. Então Deus é a força maior, é tudo que existe, é o todo. Por conseguinte, como é o todo, nós entendemos que cada ser, cada espírito, compõe esse todo. Então, se compõe esse todo, logicamente que nós vamos entender que esse todo é Deus e nós fazemos parte do todo, nós fazemos parte de Deus. Então, nós somos Deus também. Então, podemos dizer tranquilamente que é Deus em nós e nós em Deus. E aí muitos falam às vezes que Deus abandonou, que quando as coisas não vão de acordo com o que espera que deva ir, se diz que Deus abandonou. E Deus não abandona ninguém, mesmo porque Ele também não fica atrás de ninguém. Deus é a totalidade, Deus é a verdade, é aquilo que é, independente da gente acreditar ou não, independente da gente ver ou não, ou de termos consciência ou não dessa totalidade. Ela é, a totalidade é fácil entender que ela existe, o todo, tudo que existe é o todo, e esse todo então chamamos de Deus. E aí vem a questão, quando nós achamos que Deus nos abandonou, é porque nos desconectamos de Deus. Geralmente nos desconectamos de Deus quando nos ligamos demais para as nossas materialidades impermanentes. Aí não conseguimos sintonizar esse Deus. Então, como Deus é a totalidade e nós estamos em Deus, é como eu digo sempre, é como pegarmos um controle remoto, desligarmos a televisão e dizermos que aquela emissora nos deixou. Em verdade, ela não nos deixou, nós é que desconectamos. E quando nós estamos ligados nessa força maior, interagindo com a divindade que está em nós, com a divindade que está no todo, nós então estamos em Deus. Sentimos a sua força, sentimos o seu poder, e com esse poder que a gente sente, com o magnetismo que ele nos traz, nós perdemos os medos, nós temos a verdadeira fé, a fé do poder de Deus, que tudo pode, tudo transforma, tudo transmuta, e aí nós nos interagimos em outro patamar, em outro nível de vibração, e aquilo que antes parecia ser um grande problema, vemos que não há problema nenhum e que temos condições de resolver. E muitas vezes a solução está em entender num prisma mais elevado. Então vamos fazer um breve exercício, só para entender melhor essa metáfora, né, de
como nós vamos entender Deus, vamos formar, então, esse exercício. Você coloca as mãos em concha, deixando um oco entre as mãos. E nesse momento que você faz isso, você vai mentalizar esse grande arquivo que é a totalidade. Não importa a sua capacidade intelectiva para entender essa totalidade, mas imagine a totalidade e verá essa totalidade como um grande arquivo. Então vamos usar uma linguagem de informática, né? Vamos comprimir esse arquivo e vamos minimizar esse arquivo e colocar no oco das mãos. E aí você vai ter esse arquivo todo, essa totalidade dentro das suas mãos. E aí quando você abrir a mão e ver esse arquivo, esse todo, então você está, em verdade, vendo Deus, vendo aquilo que nós entendemos como a força maior, única, una, e que tem uma inteligência, que tem uma vontade e um resumo que podemos dizer dessa vontade, que é o amor. E é por isso que podemos traduzir a palavra amor ou colocá-la como semelhante a Deus, porque Ele é amor. E amor é sempre o outro, né? Então, isso é um tema que vamos falar em outro vídeo, que é muito importante, o que é amor e o que é paixão. Então, vamos entender a partir de agora que podemos ter Deus em nós e nós em Deus, e termos essa consciência. E eu costumo dizer que o ateu, muitas vezes, ele é muito mais espiritualista, muito mais firme no propósito de ajudar o próximo do que muitos que se dizem crentes e tementes a Deus. Aliás, nós não temos que temer a Deus, nós temos que amar a Deus e ter esse amor de uma forma bem ampla, amar a vida, amar o trabalho, a família, e não termos apego, porque tudo na vida tem a sua impermanência. Então, vamos ter na consciência Deus em nós, a centelha divina, essa energia que nós temos, porque fazemos parte dessa energia total que chamamos de Deus. Então, como eu estava falando, o ateu não é necessariamente o que não acredita em Deus. O ateu é o que não acredita no Deus que querem passar para ele. Daquele velhinho que é uma pessoa, um ser poderoso e que fica tomando conta de todo mundo. E uma questão também muito importante para entender Deus, a forma como se entende Deus como aquele que ajuda todo mundo. Deus não ajuda ninguém, Deus dá os meios. E Ele finalmente nos diz, eu não farei nada por você que você possa fazer por si mesmo, mas te darei todos os meios para que você faça bem. É o princípio básico da lei da evolução, que são os pilares, o livre-arbítrio e o mérito, que nós, aproveitando o que Deus nos dá, nós vamos conseguir tudo que queremos. Namastê a todos e sejam felizes.